Oi, pessoal! Bem-vindos ao Falando Sobre Tudo. Hoje a gente vai fazer uma exploração bem legal sobre algo que, assim, usamos todo santo dia: o calendário. Olá. Já pararam para pensar por que a gente chama os meses assim? Tipo, por que setembro, que soa como 7, é o nono mês? É curioso, né? Muito curioso. E a resposta, olha, leva a gente direto para Roma Antiga. Exato. O nosso calendário atual, o gregoriano, ele é basicamente um herdeiro do calendário romano. E a história desse calendário romano, nossa, é cheia de idas e vindas. É verdade. Originalmente, lá para 753 a.C., mais ou menos, o calendário deles tinha só 10 meses e começava em março, tá? Alinhado com a primavera lá no hemisfério norte. Faz sentido, né? A natureza acordando. Exato. Aí aqueles meses de inverno mais rigoroso, que hoje a gente conhece como janeiro e fevereiro, bom, esses nem existiam no início, ou não tinham um nome formal. Foram adicionados depois, parece que por um rei chamado Numa Pompílio. Ah, então eles entraram depois. E aí bagunçou a contagem. Começou a mudar a lógica. Mas a grande virada mesmo veio com Júlio César, por volta de 46 a.C. Foi ele que, com a reforma do calendário juliano, disse: não, o ano começa em janeiro. E por que janeiro? A ideia era alinhar melhor o calendário civil com o ano solar. Sabe, deixar a contagem mais precisa com as estações e o ciclo do Sol. Bom, vamos dar uma olhada em cada mês então. Vamos. Começando por janeiro, que passou a ser o primeiro. De onde vem esse nome? Janeiro vem de Janus. Era um deus romano bem interessante, com duas faces. Uma olhava para o passado, para trás, e a outra para o futuro, para frente. Nossa, perfeito para simbolizar o começo de um ano novo, né? Olhar o que passou e o que vem pela frente, transições. Exatamente. Um deus de portões, de inícios, de fins. Caiu com uma luva para marcar essa virada do ano na reforma do César. Legal. E fevereiro, que veio junto ali, né? E por que ele é mais curto? Sempre tem essa história. Então, fevereiro, o nome parece vir de Februa. Era um festival romano antigo de purificação que acontecia mais ou menos nessa época. Ah, rituais de purificação, interessante. E sobre ser mais curto? Bom, isso tem a ver com vários ajustes matemáticos que os romanos fizeram ao longo do tempo para tentar sincronizar o calendário lunar original com o ano solar. É meio complexo. Mas e aquela história de que o imperador Augusto roubou um dia de fevereiro para colocar no mês dele, agosto? Isso é verdade? Olha, essa história é super popular, né? Mas assim, pesquisando a fundo, a maioria dos historiadores hoje diz que é mais um mito. Os ajustes de dias foram feitos bem antes e por razões mais técnicas mesmo, para acertar o calendário. Não foi bem uma roubada do Augusto. Puxa, que interessante desmistificar isso. Bom, seguindo então. Março, abril, maio e junho. Esses parecem ter raízes mais ligadas à natureza e aos deuses, né? Sim, aqui a gente volta bastante para a mitologia e para as estações. Março, por exemplo, é uma homenagem clara a Marte. O deus da guerra. Isso. Mas ele não era só deus da guerra, era também um deus ligado à agricultura. Então, março era um mês que tradicionalmente começavam as campanhas militares, depois do inverno, e também um período importante para o campo. Faz todo sentido. E abril? Abril um pouquinho mais misterioso. Uma teoria forte é que venha do latim aprire, que significa abrir. Abrir, como as flores se abrindo. Exatamente. Uma referência à primavera, ao desabrochar. Mas tem outra possibilidade. Talvez uma ligação com Afrodite, a deusa grega do amor, que os romanos associavam à Vênus deles. Não há um consenso total. Entendi. E maio e junho? Maio vem de Maia, uma deusa romana associada à fertilidade, ao crescimento das plantas. Bem apropriado para a época, né? E junho é em homenagem a Juno. A esposa de Júpiter, a rainha dos deuses. É uma mesma, protetora do casamento, das mulheres. E não é à toa que junho é considerado o mês das noivas até hoje em muitos lugares, né? Que ligação forte. Pois é. Uma tradição que atravessou milênios. Mas aí, depois de junho, a lógica dos nomes muda de novo, né? Muda mesmo. Chegamos em julho e agosto, que originalmente não se chamavam assim. Não mesmo. No calendário original de 10 meses, eles eram quintilis
e sextilis. Quinto e sexto mês. A lógica numérica de novo. Exato. Mas aí veio a política. Quintilis foi renomeado para Júlio, em homenagem a Júlio César, depois que ele morreu. Uma forma de eternizar o nome dele no calendário. Com certeza. E sextilis virou agosto, para homenagear o sucessor dele, Augusto, o primeiro imperador romano. Foi uma decisão dele mesmo para se colocar ali, no mesmo patamar do Júlio César. Nossa, que coisa! Usar o tempo, o calendário, como uma ferramenta de poder e memória. Bem Roma antiga isso, né? Totalmente. E isso nos leva, finalmente, àquela confusão que a gente comentou no início. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Os meses que deveriam ser o sétimo, oitavo, nono e décimo. Mas não são. Exatamente. Os nomes deles vêm direto dos números em latim. Septem, 7, octo, 8, 9, 9 e decem, 10. Mas por que mantiveram esses nomes depois de adicionarem janeiro e fevereiro no começo? Olha, isso é o mais fascinante, eu acho. É como se fosse um fóssil linguístico no nosso calendário. Mesmo com a reorganização toda, com janeiro virando o primeiro mês, esses nomes numéricos ficaram lá. Que loucura! Eles continuam apontando para aquela estrutura original, mais antiga, do calendário de 10 meses que começava em março. A força do hábito, talvez. Ou simplesmente não viram necessidade de renomear tudo de novo. Então, resumindo a nossa conversa, quando a gente olha para o calendário hoje, não é só uma lista de meses. É um mosaico, né? Com deuses romanos, rituais antigos, homenagens aos imperadores e até uma matemática que ficou meio desatualizada nos nomes. É exatamente isso. É a história viva da Roma antiga, bem na nossa frente, no nosso dia a dia. Uma prova incrível de como o passado continua presente, muitas vezes sem que a gente pare para pensar nisso, né? Total. As estruturas que a gente usa para organizar a vida, como o calendário, carregam séculos de decisões, de cultura, de história. E as decisões de milênios atrás ainda moldam como a gente percebe o tempo hoje. É bem profundo se a gente parar para pensar. Com certeza. Bom, essa nossa análise foi uma viagem no tempo, literalmente. Esperamos que quem nos ouve tenha curtido tanto quanto a gente. Foi ótimo conversar sobre isso. E se essa exploração despertou a curiosidade de vocês, não esqueçam de se inscrever aqui no Falando Sobre Tudo, curtir este episódio e compartilhar com mais gente que adora descobrir a origem das coisas. A gente adoraria saber a opinião de vocês também. Qual história de mês acharam mais surpreendente? Deixem aí nos comentários. E contem pra gente que outros temas vocês gostariam que a gente trouxesse pra cá nos próximos episódios. Queremos ouvir as sugestões. Muito obrigada pela companhia de todos e até a próxima. Fiquem bem. Até a próxima, Pefol.